Professor Kiyoshi, boa noite. O senhor está bem? Boa noite, Walter. E tudo bem? Mais uma semana com um monte de novidade, né, professor? Pois é. Eu posso já começar a primeira aqui, que eu estou cheio de dúvida. Aliás, uma semana conturbada com relação à CPI e tal. Mas eu já vou começar essa primeira para o senhor já engatar comigo aqui, né? Professor, até o presidente Arthur Lira, né, está extinguindo a Comissão de Reforma Tributária para unificar as duas propostas da reforma tributária, aquela PEC 45 de 19 do Baleia Rossi e também a PEC 110, né, do Luiz Carlos Alui. Como é que fica essa situação, professor? Eu queria que o senhor fizesse uma análise disso. Eu já tinha falado no programa anterior, mas é o seguinte, a conjuntura atual não é propícia para você fazer uma reforma tributária radical, colocando água abaixo o sistema tributário que está em vigor há 32 anos, né? E com vários conceitos de direito tributário já dirimidos, já pacificados, tanto pela doutrina como pela jurisprudência. Agora, quebrar o pacto federativo, retirar o ICMS, retirar o ISS e criar um IBS, um novo imposto, um conceito novo, de difícil operacionalização, não é o momento propício para ficar perturbando a classe produtora com mais esse problema, não bastassem os problemas de pandemia e da recessão econômica. Mesmo porque esse novo tributo conviveria, no mínimo, por 15 anos ao lado dos atuais tributos. Então, o governo sinalizou a inconveniência dessa proposta e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que apoia o governo, resolveu, digamos assim, dar uma puxada de tapete e dissolveu a comissão mista. E com isso, praticamente o relatório que o deputado Aguinaldo havia lido lá no Senado ficou prejudicado. Então, o governo pretende, na verdade, fazer uma proposta em 4 etapas. No primeiro momento, fazer simplesmente a unificação do PIS/COFINS, depois a unificação da contribuição social sobre o líquido e imposto de renda, isto é, tributos que têm o mesmo fato extintor, e depois avançar para a eventual criação do IBS, né? Mas não fazer isso de uma forma abrupta, destruindo o pacto federativo, retirando as receitas próprias privativas do Estado e do município. Professor, agora tem a questão da CPI, né, que a gente está aqui da Covid, e o presidente da Pfizer da América Latina, o Carlos Murilo, disse que o vereador Bolsonaro e o assessor da presidência de Assuntos Internacionais, Felipe Martins, secretário lá de comunicação, esse que deu essa polêmica essa semana, o Fábio Weintraub, eles participaram de uma reunião em 2020 para tratar da compra dos imunizantes. Né? Essa informação que reforçou a suspeita dos senadores contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quanto a esses depoimentos que andaram, professor, o senhor acompanhou a semana toda, dá para dar uma narrativa aí jurídica do que está acontecendo? Tem voz de prisão, xingamento, o negócio foi complicado. A CPI politizou demais, né? Cada senador que vai lá, em vez de fazer uma pergunta objetiva para a testemunha, eles ficam fazendo um discurso, um atrás do outro, e depois, quando fazem a pergunta, eles querem que a testemunha responda do jeito que o senador que fez a pergunta deseja. Se ele responde de uma outra forma, ele fica insatisfeito, chega até, no caso do secretário, chega até dizer que está mentindo, e por aí afora. Agora, todo esse discurso em torno da vacina da Pfizer foi uma tentativa de incriminar o presidente da República no retardamento da aquisição dessa vacina. Não é? Primeiro que ele estava exigindo
que retirasse da bula a irresponsabilidade da fabricante quanto a eventuais efeitos colaterais. Então, por causa disso, ele não assinava. Não é? Agora, o que os senadores não perceberam, que a resposta, uma única resposta dada pelo Carlos, né? Carlos Murilo, ex-presidente da Pfizer, acabou com toda essa especulação em torno da responsabilização do presidente da República. O Carlos Murilo foi claro ao responder a uma das perguntas dos senadores, no sentido de que, em dezembro do ano passado, essa vacina da Pfizer não havia sido aprovada pelo órgão regulador dos Estados Unidos. Se não havia sido aprovada pelo próprios Estados Unidos, onde fica a fabricante, onde fica a Pfizer, é evidente que, né, não poderia ser comprado. Qualquer jejum em direito público, jejum não, qualquer mediano entendedor de direito público sabe que o governo não pode autorizar a importação de algo que não está legalizado, de algo que não foi aprovado pelo órgão regulador do país onde é produzido. Não é? Embora não precise a prévia aprovação da Anvisa, pelo menos o órgão regulador dos Estados Unidos, onde está a Pfizer, deveria ter dado sinal verde, deveria ter aprovado. Isso é que o ministro Ricardo Lewandowski decidiu lá no Supremo Tribunal Federal, que se a Anvisa demorar mais de 10 dias para aprovar, vocês podem proceder em importação de qualquer tipo de vacina procedente do exterior, vírgula, desde que aprovado por agências internacionais idôneas. Não é? Então, o presidente da República, sob pena de cometer ilegalidade, ele não poderia autorizar a importação de uma vacina não aprovada. Agora, os países que fizeram essa importação, eles correram o risco, não é? O risco que, felizmente, deu certo, porque a vacina acabou sendo aprovada lá pelos Estados Unidos, pelo órgão regulador. Não é? Mas, e se tivesse sido reprovado, como é que ia ficar? Ia perder todo o dinheiro? E tem essa história, professor, que também vai perder o dinheiro, né? O senhor tem razão, né? E tem uma história também que está acontecendo, falando aí, toda essa CPI está citando uma coisa que estavam falando lá atrás, que é essa história do gabinete paralelo ali, que é o Ministério da Saúde, nesse aconselhamento que o presidente já havia sido apontado pelo ministro Nelson Teich, depois o Henrique Mandetta também falou, né, no depoimento da CPI. O Carlos Bolsonaro também estaria nesse vamos dizer assim, gabinete paralelo. Dizem que o Carlos estava nas reuniões, sempre está nas reuniões do próprio presidente. Em que aspecto, efetivamente, o filho dele estar lá e dar alguma opinião, sendo ele vereador ou não, ou está lá junto, acompanhando, isso cria esse ambiente de gabinete paralelo, professor? Isso que eu não consigo entender. Eu acho que, né, a única coisa positiva e de grave que a CPI constatou até agora é a existência desse gabinete paralelo. Né? O governo tem que ser de uma só pessoa, ele não pode ficar metendo os familiares no meio para pegar assessoramento da área técnica, né? Então, o ministro da Saúde, com esse gabinete paralelo, ele perde a autonomia, ele perde o poder de coordenação em âmbito nacional, o programa de combate ao coronavírus. Isso é muito grave. Agora, de um lado, serve para limpar a barra dos ministros da Saúde, não é? Tanto Mandetta como Tachi, como Pazuello, como o atual, com esse gabinete paralelo, tomando decisões sem prévia consulta ao titular da pasta da saúde, é claro que os ministros da saúde não podem ser responsabilizados se o programa de combate
a coronavírus, não dá certo, né? Então, isso é uma prova de desorganização governamental em que, né, não há uma equipe formada para cada equipe responder dentro das atribuições da pasta, né? Tem muita gente de fora dando palpite, inclusive metendo o dedo na execução. Quer dizer, isso atrapalha tudo. Então, esse, a descoberta desse gabinete paralelo pela CPI foi certamente um ponto altamente positivo. Eu não sei como é que eles vão fazer no relatório, vão concluir com esse gabinete paralelo uma maneira de responsabilização política do presidente da República. Professor, olha outro assunto que foi discutido até fora. Teve uma visita, enquanto estava tendo a CPI, né, inclusive naquela discussão que estava o Fábio, em visita a Maceió, o presidente da República dizem que chamou o Renan de falastrão, né? Falaram que o presidente citou o depoimento do Murilo na CPI, que tudo está acabando na palhaçada, tal, teve uma narrativa. Eu queria essa troca aí é mais política, ou ele tem razão ali no que ele está falando, no aspecto de não ficar falando dele na CPI? A CPI não, também cita no nome dele, e vai continuar. Isso é feio para o país, a gente ver esse tipo de coisa, você não acha? A falastrão que ele falou é de menos. O que eu ouvi ele falando lá em Alagoas chamou o Renan Calheiro, o senador Renan Calheiro, de vagabundo. Tá? Isso chega até a constranger a pessoa que está ouvindo. Isso não é a linguagem de um chefe de Estado dirigindo-se a um senador da República. Né? Isso é muito lamentável, isso daí. Né? Então, isso só serve para conturbar os trabalhos da CPI, mas se é que ele quer, se é que é essa a intenção, né? Mas é altamente condenável. Né? Autoridades públicas têm que medir suas palavras antes de pronunciá-las. Né? Professora, essa é a pergunta que, da semana que eu até comentei com o senhor, né? Eu estava muito interessado em saber, né? Colegas nossos de jornalismo também perguntaram. Na CPI, em determinado momento, o senador Renan Calheiros, quando teve lá a Fábio, do ex-secretário de comunicação, o Fábio, ele falou que ele estava falando inverdades, tal, várias vezes. Aliás, saiu em 2 dias isso. E disseram que teria possibilidade de a CPI fazer a prisão, querer a prisão do Fábio, né? O que gerou ali um tumulto na hora, tal. O que eu queria saber, professor, é possível, né, fazer essa prisão em flagrante ali? Não é? Seria conveniente, não é? Esse foi um assunto debatido 2 dias pela mídia. Primeiramente, é muito estranho que a Secretaria de Comunicações do governo estivesse na tratativa de importação de vacina. Isso é incumbência do Ministério da Saúde, não da Secretaria de Governo. Isto prova, mais uma vez, a existência de gabinete paralelo. Agora, voltando à sua pergunta, Walter, os membros da CPI, os senadores, estão investidos dos mesmos poderes, prerrogativas de um juiz de direito. Portanto, se constatar, se ele entender que a testemunha está mentindo, pode dar a voz de prisão, pode dar a prisão em flagrante. Isso já temos precedente. Lembra do prefeito Celso Pitta, da Prefeitura de São Paulo, que ele foi depor na CPI dos precatórios? Então, o senador entendeu que ele estava mentindo, ele saiu de lá algemado. Tá? Isso pode. Agora, isso, o relator que requereu, depende do presidente da comissão decretar a prisão. O presidente da comissão lavou as mãos. Ele disse que ele pode ser preso, mas não por iniciativa dele. Queria fazer um relatório e mandar para o Ministério Público e que o órgão, aí a Procuradoria-Geral da República, se entender que houve mentira, ele que decrete a prisão. Só que, até lá, o estado de flagrância já passou. Então, ele não vai poder prender em flagrante, vai ter que
meter uma denúncia criminal por falso testemunho, pelo Código Penal. Então, isso vai levar 3, 4, 5 anos para ter uma decisão condenatória ou absolutória. Tá? Então, esse é o problema. Professor, estão falando dessa questão da questão das pós-vacina, né? Então, está se falando aí, hoje, essa semana, a gente viu até na Globo News, eu vi uma repórter já tirando a máscara para falar, né? Autoridades dos Estados Unidos já decidindo que as pessoas que estão totalmente vacinadas, elas podem andar sem máscara aqui lá perto, né? As 2 doses, né? Até no New York Times pode fazer uma ordem nacional dizendo que os Estados Unidos pode fechar as portas para os países que também não apresentarem a vacina, ou vacinar as pessoas que quiserem ir lá tomar, né, tomar vacina. Está dizendo que os Estados Unidos está promovendo isso. Eu queria a impressão do senhor nessa situação, que é uma situação diferente, né, professor Queiroz? Porque é a primeira vez que a gente está vendo uma saída da pandemia em um país, né? Como é que o senhor sente? O Brasil, a gente está muito atrasado, falta muita coisa. O que o senhor acha disso? Bom, os Estados Unidos, Estados Unidos, o Brasil é o Brasil. O Brasil vige um protocolo diferente do protocolo deles. O Brasil segue o protocolo da Organização Mundial de Saúde, que recomenda o uso desse kit preventivo, uso de máscara, distanciamento social, isolamento, lavar as mãos continuamente, não tocar o nariz, a boca, os olhos e o rosto com as mãos, entendeu? Então, o Brasil está seguindo esse protocolo. Agora, os Estados Unidos ele tem um outro tipo de vacina, ele pode ter um outro protocolo, tá? Mas aqui no Brasil já tem casos de pessoas vacinadas pela segunda vez que contraíram a variante, né, do vírus. Tá? Então, eu próprio já tomei a segunda dose em abril e não estou saindo às ruas desnecessariamente e estou sempre fazendo uso de máscara quando desço até o saguão para apanhar o jornal, né? Professor, eu deixei as 2 últimas perguntas, que é bem dentro dessa linha do senhor. Primeiro, essa questão da derrota do STF, né? Que a derrota que o STF impôs à União, sobre essa questão do PIS/COFINS. Aí vou dar um número. Essa medida aí fez aí o governo ter aí uma marca de 258 milhões, né? Foi o cálculo detalhado. Como é que o senhor vê isso? Eu queria que o senhor citasse um pouquinho, pouca coisa, mas desse uma passada dessa situação. Esse assunto nós debatemos um dia na live, né, com o Marcelo Campos, né? E minha visão é diferente, diametralmente oposta da visão da maioria esmagadora dos especialistas, né? Mesmo porque eu não estou incorporado no batalhão de juristas e tributaristas que fazem a defesa bilionária das empresas, né? Eu estou mais ao lado da lei, não ao lado do fisco, nem ao lado do contribuinte, mas aquilo que eu entendo dentro da interpretação jurídico, constitucional e legal. Né? Então, esse julgamento aconteceu exatamente como eu previa. Quer dizer, não houve um efeito retroativo total. Os embargos foram recebidos e julgados por 8 votos contra 3, no sentido de que o valor destacado da nota fiscal, que o contribuinte vinha deduzindo, tá? Então, vale para aqueles que pleitearam essa dedução ou que contestaram a sua inclusão até 15 de março de 2017, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu pela exclusão desses valores. Agora, não vale para os demais que não entraram com ação judicial. Então, os demais poderão fazer essa exclusão a partir do julgamento de ontem. Então, o impacto nas finanças da União não foi tão assim contundente, foi parcial, né? Mas mesmo assim
vai dar bilhões de prejuízo para o fisco. Eu digo prejuízo porque, na minha convicção de profissional que lida diariamente 56 anos consecutivos com a matéria, examinando texto legal, constitucional, jurisprudência do Supremo, não cabe na minha cabeça excluir os 18% do ICMS destacado. Se está destacado, é exatamente porque não está dentro da base de cálculo que o Supremo mandou excluir. Então, o destacado é só para fins de cálculo do ICMS devido. Você acredita tudo aquilo que entrou de mercadoria e, ao mesmo tempo, debita tudo aquilo que saiu do estabelecimento no mesmo período. A diferença maior é o imposto a recolher, a diferença menor é o crédito que se transfere para o mês seguinte. Isso não tem nada a ver com a exclusão do ICMS contida na base de cálculo do PIS/COFINS, que o Supremo Tribunal Federal mandou excluir. Então, é uma operação que antecede o destaque do ICMS, entendeu? Então, esse destaque, de uma mercadoria de 100, o destaque vai dar 18. Agora, não é o 18 que está dentro do ICMS. Então, no ICMS, a mercadoria sem o ICMS dá 18 dá R$82. É sobre esses R$82 que o Supremo mandou excluir o ICMS de 18. Então, ele mandou excluir 14,36 e não 18. Só que o Supremo, como eles não são versados em cálculo matemático e cálculos contábeis, eles foram pelo aspecto mais fácil, excluir o que está destacado. Isso daí qualquer aluno do curso primário sabe fazer. Não é? Agora, o difícil é calcular o imposto que está dentro da base de cálculo do PIS/COFINS que o Supremo mandou excluir. Aí você precisa ter conhecimentos técnicos especializados, tem que saber fazer cálculo matemático, não é? Coisa que os ministros, advogados e operadores do direito em geral não conhecem. Eu, por acaso, conheço, porque eu fui diretor do Departamento das Apropriações e fui obrigado a aprender a fazer esses cálculos para não ficar autorizando o pagamento de precatórios por valores superiores ao devido, como aconteceu em alguns casos na gestão que aconteceu, que antecedeu a minha gestão. Então, alguns diretores andaram assinando lá, sem saber, um monte de precatórios com valores infinitamente maiores do que o devido. Então, eu fiz um estágio na divisão de contabilidade, aprendi a fazer os cálculos, aprendi a calcular o valor do imposto que está embutido em cada mercadoria e quase caí de costa, porque cheguei à conclusão que mais de 50% do preço da mercadoria que você paga é representado por tributos. Agora, isso os ministros não sabem calcular, nem os juristas que estão batendo de pé junto, né, que tem que excluir o ICMS destacado. Professor, eu tenho aqui eu deixei essa aqui por último, porque eu sou já tantos anos professor universitário e está se falando da queda de 37%, né, no valor de repasse das universidades federais pelo Ministério da Educação, né? E tem até a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior está falando que isso vai levar à redução e à paralisação das atividades, segundo ele, né? Às vezes com despesas obrigatórias. Já é tão ruim essa questão da educação no país. Como é que o senhor avalia esse tipo de situação de repasse que não está chegando, de falta de investimento em faculdade federal? Como é que o senhor vê, professor Quiochi? Se você aplicar rigorosamente as regras orçamentárias em cima desse orçamento de 2021, em que os parlamentares ficaram com 33 bilhões e meio, tirando recursos, inclusive de despesas obrigatórias, depois, posteriormente, por acordo, Câmara e Executivo, repôs uma parte
dessa perda, porque o ministro Paulo Guedes falou que orçamento é inexequível. Isso vai dar, com toda certeza, crime de responsabilidade. Tá? Então, foi reposto aí em torno de 19 bilhões e pouco do corte das despesas obrigatórias. Mas as despesas não obrigatórias, que as despesas discricionárias, principalmente as despesas de investimento, foram cortadas. E cortaram verba de todos os ministérios, inclusive do meio ambiente, inclusive a verba de 2 bilhões para fazer o censo demográfico de 2020, desapareceu. Agora, todos os ministérios estão com verbas apertadas. Não sei como é que eles vão se virar, entende? Agora, pode comprometer um programa de ação governamental em várias frentes, né, em vários setores. Agora, como a lei orçamentária aqui no Brasil nunca foi cumprida à risca, sempre se dá um jeitinho. O mais provável é que eles vão gastando por conta do orçamento do ano seguinte, entendeu? E vai tocar naquela vala comum de despesas de anos anteriores. Então, nós vamos começar 2022 já com um orçamento desequilibrado, já com déficit. Tá? Isso que provavelmente vai acontecer, porque você não pode deixar, embora discricionária, a despesa e não obrigatória, você não pode deixar de fazer o mínimo necessário em cada ministério. Você não pode deixar faltar material escolar, não pode deixar faltar, não digo o pagamento de professores, porque aí está dentro da despesa obrigatória, mas você não pode faltar material de limpeza e outros materiais, né, para a manutenção das unidades escolares. Então, vai acabar jogando para exercício anterior. Professor, aqui eu não ia implementar mais, mas o Eduardo, que é aquele aluno que o senhor tem, e o Marco Kojorowski está falando da boa aula do senhor, os dois perguntaram mais ou menos a mesma coisa. Um perguntou, pedindo para o senhor uma opinião do geral, como é que o senhor sentiu a semana, com tudo isso que aconteceu, né, o Marco Kojorowski com a questão dos xingamentos, e CPIs e tal. Aí o Eduardo, estou implementando uma pergunta na outra, fala o seguinte: ao professor que eu acho, só para que acabou de falar, o Rodrigo Maia desfiliou do DEM e xingou a ACM Neto. Olha o exemplo que vem de cima do que está acontecendo. Resumo, ele está dizendo que as pessoas estão começando uma a xingar a outra. E aí, usando o que o Kojorowski está falando, como é que o senhor se sente, professor? A gente acabou de falar que xingar é feio, tudo. Eu me sinto minimizado como cidadão brasileiro, né? Isso nunca deveria estar acontecendo entre deputados, senadores, presidente da República, porque, afinal de contas, são autoridades constituídas, né, que foram eleitos pelo povo para o legislativo para legislar, o executivo para governar. Né? E esse xingamento, esse atrito entre autoridades, só tende a desgastar as instituições públicas e nada vai contribuir para o desenvolvimento do país, né? Nem nada vai contribuir para a superação das dificuldades. O momento não é de lançar ofensas uns aos outros, o momento é de união de esforços, né? Do legislativo, executivo, judiciário, e trabalhar de uma forma harmônica, como manda a Constituição, artigo 2º, independência e harmonia, né? Para a construção de uma agenda positiva, né? E não é o que está acontecendo. A CPI que veio para desvendar eventuais responsabilidades do governo federal na condução do programa de combate à Covid-19, está virando um palco de insultos, né? Palco de xingamentos. Isso não vai levar em nada. É muito lamentável tudo isso. Professor, aqui só para encerrar, nós temos aqui, eu queria até citar, que ele gosta muito do senhor, o Enéas. O Enéas, para que possa até falar, né, professor, com o seu perdão. O Enéas é o nosso cameraman, que hoje em dia está fazendo direito, porque assistia às aulas do professor Quioche.
né? Você lembra dele, né? Sempre de bonezinho. Enéas que você fala, aquele do Proa, aquele que... Não, o Enéas é o câmera da nossa TV que assistia. Ah, sim. Eu pensei que aquele deputado lá que Não, bateu o recorde de voto. ele falou que, inclusive, ele começou a fazer direito por tanto assistir e fazer os nossos programas. Então, eu estou falando aqui. Ele falou assim, pede para o professor Kiyoshi, doutor Valdo, falar o que ele falava no final do programa. O Brasil ainda tem jeito, professor Kiyoshi? Eu achei legal ele falar isso. Mas é claro que o Brasil tem jeito, né? Tanto o Brasil tem jeito, tem potencial, que o mundo inteiro está querendo segurar o crescimento do Brasil, né? Professor, que bom, fiquei feliz. E olha, o senhor influenciando mais uma geração, porque o Enéas tem minha idade e agora ele foi fazer o curso de Direito. Eu já estudei Direito na época do senhor. Agora é ele, né? Parabéns, professor Kiyoshi, está vendo que vale a pena, né? Professor, só para encerrar, o senhor recebeu algum convite agora para a nova palestra nova? Porque o Eduardo está perguntando do livro. O livro o senhor lançou semana passada. Aqui no âmbito interno, eu vou encerrar com a minha palestra o primeiro simpósio de Direito Público do IBDAFT, sob coordenação do professor Francisco Pedro Jucá, com apoio da FADISP. Então, o simpósio começa no dia 26, termina no dia 28, e eu vou encerrar a palestra exatamente falando sobre a execução orçamentária de 2021. Tá? Agora, eu recebi, para minha surpresa, uma carta do Senado da República de Itália, para fazer uma palestra lá no Senado Federal, no dia 21 de outubro deste ano. Lá na Itália, parece que a pandemia está mais ou menos dominada. Aqui no Brasil, eu não sei. Se tiver sinal verde, eu irei, porque é uma honra muito grande você ser convidado como palestrante no Senado da Itália. O Eduardo e o Enéas e o Cojorós também estão perguntando se dá para assistir a palestra do IBDAFT. Se tem link, alguma coisa, tem inscrição? Ainda não saiu o link. Quando eu sair, eu mando para você, aí você manda para os outros. Tá bom? Tá. Professor, eu queria agradecer muito agora. Nosso papo de sexta-feira, né? Foi um resumão, né? E na próxima, espero que a gente esteja junto de novo, né? Sim. Tá bom. Então, um abraço, professor Kiyoshi, né? Outro. Até a próxima. Até a próxima.